Bem, vamos colocar de pé, irmãos? Nós vamos ler nessa noite Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Leamos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa, de podermos aqui, ó Pai, louvar, bendizer o teu santo e maravilhoso nome. E agora também, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor, o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor também, ó Pai, fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Usa, ó Pai, esse miserável servo que eu sou, nas tuas santas mãos para a glória de teu santo e maravilhoso nome. E ainda, ó Pai, queremos interceder junto ao teu trono de graça, ó Pai, pelos nossos irmãos também que se encontram enfermos. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor pelo irmão Wellington, que o Senhor possa estar abençoando a saúde, ó Pai, dele. Também pastor Bonfilho, pastor Rui, pastor José Tomás, pastor Davi, lá em Franca também. O Senhor coloca, ó Pai, as suas mãos sobre cada um deles. O Senhor cure, ó Pai, cada um deles de suas enfermidades. Também pedimos pelo irmão Otávio, o irmão Alan também, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando a saúde dele. A irmã Vilma, ó Pai, que está com Covid, ó Pai, o Senhor possa também estar com ela ali, abençoando, ó Pai, a saúde dela, curando ela. Ajude, ó Pai, com que o estado dela não se agrave, continue somente com esta pequena falta de olfato, ó Pai, e que ela possa também restabelecer a sua saúde quanto antes também. Também, ó Pai, pedimos pela irmã Margarida, a irmã Iracema, a irmã Aparecida Ramos também. O Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão enfermos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor, ó Pai, pode, nesse momento, se assim o Senhor desejar, visitar cada um e curar a cada um deles, ó Pai, de suas enfermidades. Então nós rogamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre os teus servos. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem, né? Orem pelo irmão Wellington. Hoje ele passou mal, à tarde nós estivemos na Santa Casa, né? Ele teve de tomar soro novamente ali, remédio para dor. Ore por ele, né? Que Deus possa estar abençoando a saúde dele e que o mais rápido possível também, né, ele possa estar conseguindo a vaga lá em Ribeirão. Eu acredito, né? Dia 26 ele tem uma consulta, provavelmente já vai ficar internado lá também. Então, ore por ele, né, pela saúde dele e também para que Deus não só abra ali as portas do recurso, né, como ele também possa fazer o melhor na vida do seu servo. Amém, irmãos? Continue orando, né, pelo irmão Wellington. Muito bem, hoje à noite nós queremos falar sobre a ascensão de Cristo e a descida, né, do Espírito Santo. Nós queremos falar sobre esses dois temas aí, nos versos os quais nós lemos aí. O livro de Atos, né, nós já dissemos na semana passada, que o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Lucas, ele escreveu o Evangelho, o primeiro tratado ali a Teófilo, e Atos basicamente é a continuação desse ensinamento ali, de tudo que Lucas havia dito já no seu Evangelho. Ele agora continua os ensinamentos no livro de Atos. Atos ensina que a vida, né, de Jesus, ela continua, e ela continua através da igreja. Adriel, faz favor para mim, sem querer, por favor. Ela continua, né, através da igreja.
Então a obra, né, Jesus veio a este mundo, estabeleceu o seu reino espiritual, e esta obra, após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa obra continua e continua através de cada um de nós, os salvos, lavados, remidos pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então é através de nós que Jesus continua operando, né, nessa terra, através do Espírito dele derramado sobre as nossas vidas. Então, o ministério de Jesus na terra foi exercido, né, de forma pessoal e pública até ali o momento, né, da sua ascensão. Foi seguido, né, por seu ministério celestial agora, através da igreja, exercido mediante o Espírito Santo e por intermédio, né, aqui no texto, dos apóstolos e posteriormente de todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, falando hoje, né, sobre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, Lucas ele começa tratando aí, para falar desses assuntos, ele começa tratando sobre a ascensão, né, do Espírito Santo, a ascensão de Cristo Jesus, né? Como o texto lá em Lucas termina, ele continua falando agora sobre a ascensão, até mesmo para mostrar que Jesus iria cumprir aquela promessa a qual o próprio Pai havia feito, de que um dia ele enviaria, né, do seu Espírito, para que ele estivesse então para sempre conosco. Amém, irmãos? Mas isso ocorreu, né, justamente após a ascensão, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha aí comigo rapidinho, verso 1 a 3, nós vemos primeiramente aí Lucas falando sobre a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira e é incontroversa. Não há incontrovérsias, né, com respeito à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o livro de Atos, nós falamos, né, Lucas, ele além de médico, ele era um historiador, e ele trouxe, né, grandes provas, em todo o livro de Atos, também no Evangelho de Lucas, ele traz provas que a ressurreição de Cristo Jesus realmente foi verdadeira, foi algo que aconteceu, né? E ele destaca aqui 3 verdades, né, importantes com respeito a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele traz, aí falando as provas, né, da ressurreição de Cristo, tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição, que foram fatos públicos e verificáveis, né? Ele padeceu, mas se apresentou, né, o Senhor Jesus Cristo padeceu, mas se apresentou vivo diante dos seus discípulos. Nós já temos falado sobre isso, né? Inclusive Paulo cita lá também em 1 Coríntios, falando que ele apareceu, né, não só aos 11 discípulos, como também apareceu, né, a mais de 500 irmãos. Então, provas, né, que nós temos, e Lucas vai dando para nós aqui no versículo 3. Olha só, ele diz assim: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então vejam que o Senhor Jesus Cristo, né, ele aparece ali aos seus discípulos, e não foi só uma aparição, né, de um momento ali, e depois ele sai e some, né? Não foi isso que ocorreu, porque, inclusive, se tivesse ocorrido assim, poderia alguém levantar e dizer, inclusive, que a aparição ali foi algo, né, fruto da imaginação daqueles discípulos, que foi algo, né, do mero pensamento ali deles. Mas Jesus, ele não só apareceu ressuscitado diante dos seus discípulos ali, como também ele ficou com os discípulos durante um período de 40 dias. 40 dias após a sua ressurreição, ele ainda continuou com os seus discípulos. Então, algo, né, realmente que dá para nós uma prova maravilhosa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda hoje, esta doutrina, né, da ressurreição de Cristo, ela é extremamente atacada, né, pelos céticos aí, e alguns inclusive dizem, né, que Jesus não chegou a morrer, mas foi apenas ali um desmaio que ele teve, e um desmaio, né, de 3 dias é muita coisa, né? Mas eles, tentando, né, negar a doutrina da ressurreição, eles trazem esta ideia de que foi apenas um desmaio. Outros dizem que as mulheres, né, erraram o túmulo quando foram ali para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo e chegaram no túmulo vazio, mas a história bíblica não conta, né, desta forma de maneira nenhuma, e até mesmo a história, né, secular também não conta. Nos evangelhos, inclusive, né, uma passagem onde os líderes religiosos daquela época tentam pagar os guardas que estavam guardando, né, a porta do sepulcro de Jesus, tentam pagar ali uma propina para que eles dissessem que à noite, né, os discípulos vieram e roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo, né, e eles então até trazem esta mentira à tona, mas no entanto, logo, né, depois ela cai por terra justamente por conta de Jesus ter aparecido e ficado ali durante 40 dias, né? Então veja, irmãos, muitos, né, têm se levantado negando essa doutrina. Há aqueles, né, que afirmam que os discípulos então roubaram um corpo e esconderam, né, esse corpo em outro lugar, mas no entanto a palavra de Deus, ela traz, né, provas, a própria história secular também mostra de que, de fato, né, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Até hoje não foi encontrado o seu corpo. Amém, irmãos? Então nós adoramos um Deus que ele é vivo. Amém, não? Ele é vivo, não é um Deus morto, né? Nós temos tantas pessoas aí no mundo, em tantas religiões que estão adorando, né, deuses mortos, pessoas que não podem fazer nada por eles. Mas, no entanto, nós adoramos um Deus que foi morto, sim, mas ele vive. Amém, irmãos?
e ele vive eternamente. Então a verdade, né, irrefutáveis, entretanto, com respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós não adoramos esse Cristo, né, morto, que esteve vivo, mas nós adoramos, né, o Cristo, né, que esteve morto, mas agora está vivo. Abra lá comigo rapidinho, nós vamos voltar aqui em Atos, mas abra lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, o verso 18. A palavra de Deus diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, irmãos? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é tão importante na questão do cristianismo, porque através da ressurreição, né, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra e ele prova para nós que ele tem, né, como nos dar a vida eterna, porquanto ele venceu a morte por todos nós. Amém, irmãos? E também mostra, né, que ele também venceu as forças, né, do maligno, as forças de Satanás. Então, de fato, né, ele não só pode, né, nos dar a vida eterna, como ele também nos liberta, né, destas forças das trevas que, quando éramos perdidos, né, nós estávamos presos, né, por elas, mas, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele mudou tudo isso. Então, veja aí, né, João escreve aí no livro de Apocalipse, né, dizendo que ele está vivo para todo sempre. Há 10 aparições, inclusive, do nosso Senhor Jesus Cristo, narrada, né, nos evangelhos e também no livro de 1 Coríntios, falando justamente sobre a ressurreição do nosso Senhor. Falando justamente, né, de que ele não está morto, mas que ele ressuscitou e ele está vivo. Nós temos lá em Marcos, né, capítulo 16, nós não vamos em todos, depois se os irmãos quiserem eu posso passar os textos para os irmãos, mas lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 11, e João, capítulo 20, versículo 14 a 28, mostra ali justamente o momento, né, em que Jesus aparece a Maria, ele já ressurreto. Também lá em Mateus, versículo 28, 9 a 10, né, ali quando ele aparece as mulheres ali também que foram, né, até o sepulcro, e ele então aparece a elas também. Também em Marcos 16, versículo 12, 13, Lucas 24, 13 e 22, né? Ele aparece aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, aparentemente até haviam deixado, né, a fé, estavam fracos espiritualmente, estavam voltando para sua cidade, voltando para suas velhas vidas, mas Jesus, né, vai até eles, aparece ali diante deles, e eles então, após, na verdade, a retirada de Cristo, né, que esteve um tempo com eles, eles então reconhecem que aquele era o Cristo, e eles voltam também a servir ao Senhor. Também em Lucas 24, 34, que ele aparece a Pedro. Também em Marcos, né, 16, 14, Lucas 24, 36 a 43, João 20, 19 a 23, ele aparece aos 10 discípulos. Os irmãos se lembram ali, né? Judas havia morrido, e então Tomé havia faltado, então ele aparece ali aos 10 discípulos, e Tomé não estava naquele momento. Também ele aparece, né, aos demais, mais uma vez aos discípulos, agora com Tomé presente, lá em João capítulo 20, versículo 26 a 29. Também ele aparece a 7 discípulos, né, no mar da Galileia, lá em João 21, versículo 1 a 24. Eles também parece que tinham desanimado um pouquinho da fé, foram para a velha vida, né, da prática ali da pesca, mas, no entanto, o Senhor aparece a eles. Também aos 11 discípulos, na montanha da Galileia, mais uma vez ele aparece ali em Marcos 16, 15, 18, Mateus 28, 16 a 20. E também ele aparece a Tiago, né, lá em 1 Coríntios 15, 7, e também a Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, né, também aqui no livro de Atos, no capítulo 9, se não me falha a memória, a conversão, né, ali do apóstolo, quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece para Paulo ali. Então vejam, irmãos, que nós temos várias, né, menções da aparição do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Falando sobre essa questão da ressurreição, né, eu sempre tenho dito isso, os irmãos já ouviram várias vezes, mas vale a pena, né, reafirmar, uma das maiores provas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é justamente que esse pessoal aqui, todos que nós falamos, dos apóstolos aqui, todos eles basicamente morreram martirizados, e eles morreram justamente por não negar a Cristo e nem negar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então todos eles morreram por afirmar que Jesus era o Cristo, o Salvador, aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo eternamente. Amém, irmãos? E eles morreram por isso, né? Com exceção de João. Os demais todos foram martirizados aí justamente por conta da sua fé. Então seria impossível, pelo menos ao meu ver, não sei se os irmãos vão ter uma opinião diferente, mas seria impossível para mim que alguém morresse, né, por conta de uma mentira que ele mesmo tem inventado. Ou que ele mesmo sabia, né, que era mentira, e dar a sua vida e não negar aquilo, eu acho que isso seria pouco improvável de acontecer. Então, é uma das maiores provas, não só dos apóstolos, como também, né, aqueles mais de 500 irmãos, muitos deles também morreram da mesma forma, martirizados, mas não negaram a fé e nem a questão da ressurreição. Né? Então, Lucas, ele traz essa questão da ressurreição, mostrando justamente, né, que Jesus é o Salvador, que ele tem poder justamente para livrar, né, o homem da morte eterna, para dar ao homem, né, a vida eterna através do seu sacrifício. E ele, então, com isso, ele coloca base firme, sólida, né, para que a igreja comece mesmo, para que os apóstolos aqui continuem pregando o evangelho e para que nós viéssemos também a crer. Porque se Jesus, né, não houvesse ressuscitado, com certeza nem eu nem você iríamos crer em Cristo.
Com certeza, né? Alguém que promete dar a vida eterna, mas que nem ele foi capaz de viver eternamente, provavelmente nós não daríamos, né, nenhum tipo de crédito a esse ensinamento. Mas como Jesus, né, ele ressuscitou, nós damos todo crédito a esse ensino da palavra de Deus, e inclusive ao que nós cremos, é aquilo que nós confiamos a nossa vida, né, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então são provas, né, que as Sagradas Escrituras nos dão com respeito a vinda, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, né, mais uma vez aí, no versículo 1 em diante, versículo 2, perdão, em diante aí do nosso texto, diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então os irmãos se lembram, né? Os evangelhos eles terminam justamente nesse ponto aqui, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, ele é elevado, né, ao céu, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui deixa bem claro aquilo que nós conhecemos, ele dá mandamento aos homens. O mandamento ali que ele deu aos apóstolos, aos seus discípulos, era justamente que continuasse pregando, ensinando as mesmas coisas as quais ele havia ensinado durante seus 3 anos e meio de ministério. Então, amado, a igreja, né, de Cristo Jesus, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela continua ensinando os mesmos ensinamentos os quais o Senhor Jesus Cristo entregou aos apóstolos. Amém, irmãos? Então, nesse ponto, né, nós podemos dizer, inclusive, que a nossa igreja é apostólica, porque ela segue os mandamentos, os ensinamentos, melhor dizendo, né, dos apóstolos. Os ensinamentos que Jesus passaram para eles, e eles depois, posteriormente, passaram a nós, registrando isso no cânon bíblico. Então, a nossa igreja, ela é, né, nesse sentido, ela é apostólica. Agora, óbvio, né, não no sentido que muitas aí estão seguindo, né, até mesmo dizendo que, olha, nós temos aqui o apóstolo tal. Não existe, né? Além daqueles apóstolos do Senhor Jesus Cristo, não existe mais apóstolos. Foram só aqueles os quais o Senhor Jesus Cristo o chamou pessoalmente. Né? Inclusive, alguns ali dos pontos os quais demonstram, né, um verdadeiro apóstolo é justamente esse, né? Ter sido chamado pelo próprio Cristo, ter convivido com o próprio Cristo, ter visto Cristo ressuscitado. Então, pelo menos esses 3 pontos aí, talvez alguns outros, né, que eu tenho esquecido, mas esses 3 pontos aí, para ser apóstolo, a pessoa teria de cumprir com esses 3 requisitos. Então, hoje, nós não temos ninguém que foi chamado por Jesus pessoalmente, né? Jesus em pessoa mesmo. Nós não temos ninguém também que conviveu com o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, nos seus 3 anos e meio de ministério, e também não temos ninguém que viu Cristo verdadeiramente ressurreto. Nós cremos e nós confiamos nisso pela fé, amém, irmãos? Nós cremos nisso. Mas, no entanto, nós não vimos, né? Diferente dos apóstolos, inclusive João, quando ele escreve a sua primeira epístola, que ele diz lá, né? Que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram, e que as minhas mãos apalparam, né, da palavra. Então, literalmente, ele viu a Jesus, né? Ele ouviu os ensinamentos de Jesus, e ele, inclusive, tocou em Jesus. Então, sem que cumpram com esse requisito, ninguém pode ser chamado de apóstolo. Né? Então, veja que, no final aqui, Jesus, então, na sua ascensão, ele dá ordem para que aqueles discípulos vão e eles preguem o evangelho a toda criatura. Né? Eles vão até aos confins da terra pregando o evangelho. Então, veja, essa ascensão do Senhor Jesus Cristo acaba por abrir o período que nós chamamos, né, de período da graça, o período da dispensação do Espírito Santo, onde hoje, né, nós temos o Espírito Santo conosco e ele vem para ficar para sempre conosco. Amém, irmãos? Anteriormente, não era assim. Até a descida do Espírito Santo, ali em Atos 2, o Espírito Santo, antes disso, ele vinha, ele executava uma obra e depois, então, ele voltava, né, para o céu. Então, ele vinha, nós vemos isso no livro de Juízes várias vezes ali, quando os juízes vão fazer algo que o Espírito Santo apossa, inclusive o texto diz, né, e apossou-se dele, e ele então faz a obra, mas depois o Espírito Santo voltava. E a promessa, né, de Deus era que um dia ele viria para estar para sempre conosco. Então, essa promessa do Espírito Santo, ela é uma dádiva de Deus a nós. Amém, irmãos? Nós estamos aqui agora abrindo, né, basicamente a história do livro de Atos aqui, e o livro, inclusive nós falamos na semana passada, né, poderia ser chamado também de Atos, né, do Espírito Santo, né, não Atos dos Apóstolos, porque é justamente o Espírito Santo que move a igreja. O Espírito Santo é justamente que conduz a igreja. O Espírito Santo é aquele que está guiando, né, o corpo de Cristo Jesus nesta vida aqui, né, o corpo de Cristo, a igreja. Então Lucas ele faz aqui uma transição da ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito Santo e a descida do Espírito Santo condicionada à subida, né, de Cristo. Abre aí comigo rapidinho lá em João 7:39. João 7:39. João 7:39. A palavra de Deus é assim: isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Né? Então, só mesmo a promessa aqui só poderia se cumprir após, né, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão. Então, Lucas ele vem tratar dessa descida, né, dessa promessa da descida do Espírito Santo. Lá no capítulo 2 ele vai mostrar a descida, essa promessa sendo cumprida ali no capítulo 2. Então, nós vejamos aqui 4, né, verdades
que devem ser aqui observados com respeito à descida do Espírito Santo. Primeiramente, a promessa, né, do Pai. O versículo 4 aí do nosso texto diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então vejam que havia uma promessa. O Pai, né, prometeu ao Espírito Santo que ele viria e que ele então ficaria, né, para sempre com aqueles que fossem seus, a igreja, né, de Cristo Jesus. E a igreja, né, deveria esperá-lo. Olha comigo lá no texto, né, de João 14. João 14. João 14, 16. Jesus, né, dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha também aí em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 14. Gálatas 3, 14. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Né? Então, mais uma vez, falando sobre isso. Né? E era justamente aquilo que deveria descer, até mesmo para que a igreja, né, continuasse o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O ministério dele aqui, o qual ele deixou. Então vejam, havia promessa, né? O Pai prometeu. Jesus, inclusive, reafirmou essa promessa várias vezes, lá em João 14, versículo 26. Vamos lá? João 14, 26, nós vamos correr alguns textos aí. João 14, 26. Mais uma vez. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Então, olha, o Senhor Jesus Cristo reafirmando. Né? Olha no capítulo 15 também, verso 26, aí de João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Né? E há outros mais textos mostrando justamente Jesus reafirmando essa promessa e que deveria se cumprir alguns dias ali depois da sua ressurreição, da sua ascensão, perdão. Essa espera deveria ser, inclusive, né, feita com obediência de forma irrestrita. Né? O Senhor Jesus Cristo ele deixa bem claro no versículo 4, dizendo que eles não deveriam, nem os dos discípulos deveriam se ausentar de Jerusalém, mas que eles deveriam continuar ali, esperando justamente a descida do Espírito Santo. E eles então tiveram, né, de ficar ali, eles obedeceram à ordem do Senhor, ficando ali esperando realmente a descida do Espírito Santo. Agora, por quê que eles deveriam esperar em Jerusalém? Porque era ali, né, o mesmo lugar onde Cristo, né, foi humilhado pelos nossos pecados, seria também aonde Cristo iria, né, viria também a ser exaltado. Amém, irmãos? E nós vemos justamente ali, né, no capítulo 2, nós vamos ver um pouco mais adiante, mas os irmãos conhecem a história. No capítulo 2 ali, nós vemos justamente a mensagem, né, cristocêntrica ali de Pedro, Pedro exaltando Cristo Jesus e quase 3.000 almas sendo salvas. Então mostrando, né, justamente ali a exaltação do Cristo, né, ressurreto, do Salvador, daquele que realmente, né, é digno de ser adorado, de ser exaltado. Né? Então, essa espera deveria ser com muita perseverança, né? E ser inabalável. Eles deveriam esperar até que do alto fosse revestido do poder. Né? Olha lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Verso 49, né? Lucas diz aí: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder. Né? Então eles deveriam ficar ali. Eles não sabiam por quanto tempo eles iriam ficar ali, nem quando é que viria, né, o Espírito Santo sobre eles, mas eles deveriam obedecer a palavra, né, do nosso Deus. A promessa, então. Também o batismo, né, com o Espírito Santo. Lucas vai dizer no versículo 5, ele diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, apesar, né, dos discípulos, inclusive, já terem crido em Cristo Jesus e tudo mais, mas eles foram selados, né, com o Espírito Santo somente quando o Espírito de Deus desceu a este mundo para ficar para sempre, né, conosco aqui. Assim, nós temos, inclusive, né, um grande problema com essa questão do Espírito Santo, até mesmo no meio pentecostal, né, que eles acreditam que o batismo do Espírito Santo é algo diferente da salvação, que o batismo do Espírito Santo é quando alguém começa a falar em línguas, e nós vamos falar, né, a respeito de línguas, dessas línguas também, um pouco mais adiante, né, no capítulo 2. Mas eles acreditam assim. Então, muitos, né, estudiosos acreditam que o batismo do Espírito Santo é uma experiência, né, distinta dessa conversão, e
e alguns inclusive atrelam isso às evidências do falar em língua, né, como nós dissemos, mas nós porém entendemos, né, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, ele se dá justamente no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, amém, irmãos? Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós, e ele vem para ficar para sempre conosco, amém? Ele vem para ser o penhor, a garantia da nossa salvação, de forma, né, que nós não podemos perder a salvação, justamente porque ele é a garantia. Não somos nós, né, quem garantimos o estarmos salvos ou não. Quem garante é justamente o Espírito Santo de Deus. No momento em que nós cremos em Cristo, no momento em que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem para ser a garantia desta salvação. Nós somos salvos. Amém? Salvo uma vez, salvo para sempre. Amém, irmãos? E a garantia. A palavra de Deus, inclusive, diz, né, que nós até podemos negá-lo, mas ele jamais vai nos negar, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se o Espírito Santo, né, eu sempre falo isso, o Espírito Santo vem e ele vai habitar em nós para sempre, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, se um dia, né, há essa questão de perder a salvação e formos lançados no inferno, então parte de Deus, né, ou seja, o Espírito Santo de Deus que em nós habita, vai para lá juntamente conosco. Então veja que isso não tem como, né? É justamente por isso que ele veio habitar em nós, para ser a garantia de que nós somos salvos mesmo e de que nós recebemos, né, de Deus a vida eterna. Então a salvação para nós é isso, né? No momento da salvação, perdão, o batismo, né, do Espírito Santo para nós é isso, né? O momento da nossa conversão, nós já somos batizados com o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o verso 13. Diz assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém, irmãos? Então todos nós aqui. Todos nós, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós fomos, né, ali batizados com este Espírito Santo, e ele é a garantia da nossa salvação. Terceiro lugar, né, nós vemos aqui também a questão da natureza, né, do reino. Então veja que a promessa, né, do Espírito Santo, Lucas aqui mostra essa promessa, vindo de Deus, reforçada pelo próprio Cristo, o batismo, né, do Espírito Santo em nós, quando nós somos salvos, e ele fala também sobre a questão aqui da natureza do reino. No versículo 6 e versículo 7 diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Os discípulos aqui ainda pensavam, né, de que o Senhor Jesus Cristo viera ali para instaurar, né, o reino, e este reino seria para eles um reino físico. Ou seja, que Jesus viria e ele então juntaria, né, um monte de pessoas para lutar contra Roma, para livrar Israel das mãos de Roma, e então assim o judeu continuar livre, né, e vivendo aí com o Senhor Jesus Cristo reinando sobre eles. A espera do judeu com respeito ao Messias dessa forma, até hoje o judeu espera o Messias que vem para livrar ele dos seus inimigos, para dar a eles, né, a liberdade, fazer deles realmente uma nação poderosa. No entanto, eles não entenderam, foi que Jesus Cristo, né, na sua primeira vinda neste mundo aqui, ele veio não para instaurar, né, o seu reino físico, mas ele veio para instalar o seu reino espiritual. Amém, irmãos? E é através do Espírito Santo mesmo. Então Jesus Cristo, né, nós podemos dizer que ele já reina. Amém, irmão? Ele reina. No reino espiritual, o qual nós fazemos parte, ele é o nosso rei. Ele é o nosso guia. Amém, irmãos? É ele. Então agora, nós sabemos também, né, pela escatologia bíblica, que ele virá uma segunda vez neste mundo, e ele virá então para estabelecer, sim, o seu reino físico, aquilo que os judeus tanto esperam. Os judeus, eles confundiram justamente isso, né, o reino físico com o reino espiritual. Eles achavam que primeiro viria o físico, depois o espiritual. Mas não, né, veio primeiro o espiritual e depois, então, virá o físico, o qual nós também, servos, né, de Deus, reinaremos juntamente com eles. Amém, irmãos? Durante 1000 anos, é o que a palavra de Deus nos diz. Então veja que o Espírito Santo, né, ele é quem está, inclusive, fazendo, né, com que esse reino espiritual de Cristo aumente na terra. Cada vez que nós pregamos, cada vez que nós falamos do amor de Cristo, é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus que move corações, que quebra corações, para que essas pessoas creiam em Jesus, para que essas pessoas recebam o Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador. E então, assim, o reino de Deus, né, ele vai crescendo. Lembra? O reino de Deus, né, como uma semente de mostarda, que vai crescendo pouco a pouco. E é assim mesmo. A obra de Deus, ela começou pequenino, né? Nós vemos aí o próprio Jesus começa com 12, daí a pouco nós vemos um grupo de 70, daí a pouco um grupo de 120, depois um grupo de 500, e agora, né? É um grupo imenso de pessoas que converteram, que são filhos de Deus, alguns já partiram dessa vida aqui, outros que estão aqui servindo ao Senhor, no caso, né? Nós, e alguns outros que ainda virão. Amém, irmãos? Nós devemos continuar pregando o Evangelho, continuar levando o reino do nosso Senhor adiante.
Também, em quarto lugar aí, o revestimento, né, do poder, o qual Lucas fala para nós aqui no versículo 8, ele diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o poder que a igreja recebe não é um poder político, não é um poder intelectual, não, ou ministerial, né, mas é um poder espiritual, pessoal e moral. É o próprio Deus, né, o Espírito Santo de Deus que vem em nós habitar, que nos capacita para fazer tudo quanto Ele deseja que nós façamos. Amém, irmãos? Nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Por mais, né, que a pessoa ela fale bem, que ela tenha uma boa oratória, que ela consiga, né, inclusive, expor seus pensamentos da melhor forma, que todos possam entender. Se não houver ali o Espírito Santo de Deus, né, juntamente com aquela mensagem a qual está sendo proferida, não tem poder algum. Então, é o Espírito Santo de Deus é que dá o poder, né, a nós, na pregação do Evangelho e na expansão do reino do nosso Deus. Ele é a fonte, né, desse poder. Então, o poder que a igreja recebe, ele vem de Deus, ele é a fonte desse poder. E esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até os confins da terra. É algo interessante, irmãos. Você nunca, pode pegar a história, você não vai achar nunca um povo que foi mais perseguido do que cristão. Perseguido à morte mesmo, levados à morte. Mas, no entanto, né, um povo que era para ter sido exterminado já. Às vezes nós falamos isso sobre os judeus, né? E a gente vê também que foram perseguidos durante toda a história, né, do povo hebreu ali. Eles sempre foram perseguidos, sempre foram mortos, né? Ali, sempre na história se levantou alguém buscando, né? Obviamente influenciado por Satanás para destruir, para acabar com aquela nação. Mas ali há a promessa de Deus, né? Aquela é a menina dos olhos de Deus, a palavra de Deus nos fala, né? É o povo de Deus, escolhido de Deus. Mas veja, não só eles foram perseguidos, e muito mais ainda foram perseguidos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. O fato só de hoje o evangelho ter chegado a nós, o fato de nós estarmos aqui hoje servindo a Deus, adorando a Deus, pregando aqui, né, o Evangelho de Cristo às pessoas que ainda estão perdidas. Isso, amado, não pode ter sido, não poderia acontecer, né, de maneira nenhuma, a não ser se realmente o Espírito Santo de Deus trabalhasse no nosso meio. Se não, era para este Evangelho já ter sumido. É assim. Nós temos aí, né, nas mídias, inclusive. Agora, Afeganistão, né, foi pegado aí pela turma do Talibã. Aqueles que creem em Deus, aqueles que falam sobre Jesus, são mortos. Não tem conversa. Não sei se os irmãos chegaram a ver um vídeo, né, de uma mulher que ela é executada na praça, com um tiro na cabeça. Não tem conversa. Então, amado, não tem um povo, né, que foi mais perseguido do que o povo de Deus. Mas, no entanto, Deus tem preservado através do seu Espírito. Amém? E nós estamos aqui hoje justamente por conta disso. Então, nós, a igreja, né, precisa realmente do Espírito Santo, inclusive para sobreviver, né? Sem o Espírito Santo a igreja morre mesmo. Em terceiro lugar, aí, a ascensão, né, de Cristo é o selo, inclusive, da sua vitória. No versículo 9 a 11, nós encontramos aí Lucas falando justamente sobre essa questão. A ascensão de Cristo foi o selo da vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte. A sua ascensão foi visível, vitoriosa e gloriosa. Somente Lucas, né, relata a ascensão de Cristo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, 50 a 53, e também em Atos 1, 9 a 11. Olha comigo aí mais uma vez, verso 9 a 11, nós estamos terminando, irmãos. Diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, amado, veja, a ascensão, né, de Cristo é o selo da vitória. Ele mostra aqui, né, na sua ascensão, justamente ele tendo consumado a obra a qual ele veio para fazer neste mundo. A obra a qual Jesus veio fazer neste mundo era justamente essa, né, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, assim, mostrando, né, o seu poder a nós e também tendo vitória, né, sobre a morte, para também nos fazer viver, amém, irmãos? Viver uma vida eterna com Ele. Ele foi também elevado às alturas. Na ascensão do Senhor Jesus Cristo, ela foi uma obra do Pai, um dos componentes, né, da sua exaltação. Na ascensão de Cristo, ali o Pai, né, o exaltava. Abra lá comigo rapidinho, Filipenses capítulo 2. Vamos lá rapidinho, estamos terminando. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Foi ali, né, na ascensão, que o Senhor Jesus Cristo ele foi exaltado pelo próprio Pai. E ele voltará pessoalmente, como nós vimos subir.
como os apóstolos, né, naquele dia viram subir. Então, amado, a segunda vinda, né, nós cremos na segunda vinda de Cristo Jesus, com todos os seus santos, para reinar neste mundo por 1000 anos. Amém, irmãos? Mas, no entanto, né, nós estamos agora vivendo no período no qual nós podemos ver aqui o versículo 8. Esse versículo é o versículo chave para todo o livro de Atos. É justamente a história, né, da igreja. É a igreja levando o evangelho a todo o mundo. Levando o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Buscando realmente arrebanhar, né, tirar do caminho da perdição, do lago de fogo, todos aqueles, né, que ainda estão lá. A igreja deve trabalhar arduamente, né, para este fim. E para que isso ocorra, a igreja vai necessitar justamente do Espírito Santo. Amém, irmãos? Do Espírito Santo. Nós olhamos no livro de Atos, os irmãos vão ver, em todo o tempo, coisas maravilhosas, grandiosas acontecendo. E sempre a ênfase é que o Espírito Santo estava com os servos de Deus. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. Muitas vezes, né, nós estamos pregando, nós estamos falando do amor de Cristo para as pessoas, mas aquelas pessoas não estão se convertendo justamente porque não há em nós o poder do Espírito Santo. Lembra, Paulo, inclusive, diz, né, não extingais o Espírito. Ele escreve ao povo de Éfeso dizendo isso, não extingais o Espírito. Amado, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas muitas vezes o poder dele está sendo restrito justamente porque nós estamos vivendo numa vida completamente contrária daquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Uma vida de pecado. Muitas vezes, né, o Espírito Santo vem falar conosco, nós não queremos dar ouvido. É assim nós vamos extinguindo o Espírito Santo de nós, né? Vamos apagando o poder dele. Nós não vamos deixando ele trabalhar nas nossas vidas. Não é que ele vai deixar de estar conosco porque ele veio para sempre. Não é que ele vai apagar, mas nós estamos deixando ele realmente de forma a não trabalhar, não ter liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Então a igreja, né, ela precisa buscar o Espírito Santo. E olha que foi justamente isso, né, que ocorreu no versículo 12 ao versículo 14 aí, a palavra de Deus dizendo, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Lembra? A promessa era que o Espírito Santo iria descer sobre eles, mas eles não deveriam sair de Jerusalém, eles voltaram então. Agora o verso 13 diz assim, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amado, o que nós vamos ver, né, daqui para frente acontecendo, as obras, né, maravilhosas, números grandes de pessoas sendo salvas, é justamente porque um povo, ainda que um povo pequeno, né, um grupo pequeno, realmente obedeceu a palavra de Deus e foi buscar realmente a promessa de Deus de ser cheio do Espírito Santo. E amado, a igreja, né, só vai poder e só fará obras grandiosas neste mundo. Nós só vamos ganhar, né, muitas pessoas para Cristo. Nós só vamos encher uma igreja tal como a nossa, né, de repente até maior que essa. De repente nós precisamos até derrubar as paredes, construir um templo maior. Nós só vamos fazer isso se nós buscarmos realmente o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Só através do poder do Espírito Santo. Então, sem que o poder do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo tenha livre curso em nossas vidas, a igreja vai aparentar-se morta. Essa é a realidade. Às vezes entramos, né, por dentro de algumas igrejas e a gente vê justamente isso, parece que a igreja é morta. As pessoas, né, não têm o poder do Espírito Santo. As pessoas não estão ali lembrando, inclusive, né, porque o Espírito Santo é que faz isso. Ele sempre está nos lembrando da obra maravilhosa a qual o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Ele sempre está nos lembrando, né, da onde o Senhor Jesus Cristo nos tirou. Ele sempre está buscando fazer com que nós louvemos, exaltemos ao nome do nosso Deus. E é Ele quem vai também sempre dar a nós a capacitação necessária para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Lá em Atos capítulo 2, inclusive, há algo maravilhoso ali, né, naquele texto. É que o Espírito Santo, quando ele desce, ele faz algo ali maravilhoso. Os irmãos depois podem ler na sua casa, né? Mas das 14 nações representadas ali no capítulo 2 de Atos, das 14 nações, o Espírito Santo faz algo maravilhoso faz com que Pedro, pregando a palavra, no grego koiné, né, naquela época, a língua dele, nativa dele, as outras 14 nações ali representadas ouçam o evangelho na sua própria língua. Imagina isso, irmãos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Hoje, né, eu sei que tem esse negócio de tradução simultânea, né? Nós vemos aí, quando reúne, né, essa cúpula do G12 e tudo mais, a gente vê isso, né? Todo mundo com um fone de ouvido, alguém está discursando e alguém está traduzindo ali para eles, tradução simultânea. Mas naquela época não existia isso, era o Espírito Santo mesmo. O apóstolo Pedro falando e cada uma daquelas pessoas ouvindo na sua própria língua. É o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? É o poder. Veja, se o Espírito Santo tem poder, né? Teve poder para fazer isso, não terá ele poder para nos capacitar naquilo que nós necessitamos para falar do amor de Jesus para outras pessoas? Com certeza sim. Então a igreja, né, ela necessita do Espírito Santo. A igreja deve buscar, ela deve estar cheia do Espírito Santo. E são dois aqui os ingredientes, né, para estar cheio do Espírito Santo, o qual nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 4.
Ele dizendo aqui que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. No versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. O primeiro ingrediente, irmãos, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo, é realmente obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se a igreja quer ser cheia do Espírito Santo, se nós queremos ter o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai realmente agir através das nossas vidas. Se nós não ouvirmos, né, a voz que muitas vezes fala ao nosso coração, dizendo para nós que nós não devemos cometer isso ou aquilo que é pecado, que desagrada a Deus. Se nós deixarmos de ouvir esta voz, obviamente nós vamos nos afundar cada vez mais no pecado e cada vez menos o Espírito Santo de Deus terá liberdade de agir sobre as nossas vidas. Então, irmãos, é importante que nós venhamos realmente obedecer a palavra. Amém, irmãos? É necessário ler a palavra, é necessário, né, guardar a palavra, mas é necessário praticar a palavra. Se nós não praticarmos, Tiago mesmo diz, né, que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada. Não adianta eu saber a Bíblia toda de cor, não adianta eu, de repente, até ser um bom religioso, mas, no entanto, eu não obedeço a palavra de Deus, não adianta nada isso. O servo de Deus, verdadeiro, ele lê a palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus e ele busca praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós devemos buscar. Por mais difícil, né, que de repente possa ser. É uma luta, sim. Nós, né, quando nós queremos servir a Deus, nós queremos realmente obedecer a palavra de Deus, nós vamos ter uma luta constante, porque a carne não quer aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. A carne é o completo oposto daquilo que Deus quer. É uma luta constante. Todos nós lutamos esta guerra, né, essa batalha, todos os dias que nós levantamos. Amém? Não? Mas, amado, nós não podemos desanimar, nós não podemos esmurecer de maneira nenhuma. É continuar firme, né? Lembrando de que nós devemos obedecer sempre a Deus, a sua palavra. Amém, irmãos? Sempre. Então, o primeiro ingrediente é a palavra. Nós devemos ler, entender, obedecer. A palavra deve purificar as nossas vidas, deve guiar, né, os nossos caminhos. Abra lá em Salmo 119, rapidinho, nós vamos ler 3 versos lá, e nós estamos terminando. Salmo 119, verso 9. A palavra de Deus diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Amado, nós só vamos ser puros, nós só vamos ter a nossa vida santificada se nós formos a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né, que deve trabalhar no nosso coração, e ela realmente trabalha. Ela mostra para mim e para você, todos os dias quando nós lemos, ela mostra aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós deixamos de fazer, que devemos deixar de fazer. Ela sempre mostra para nós o nosso pecado. Ela sempre vai lá, né, e dá aquela cutucada na nossa ferida. E nós devemos então deixar, abandonar os pecados, né, purificando as nossas vidas. Olha também o versículo 11, aí diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela vai nos purificar. É escondendo a palavra de Deus no nosso coração é que nós vamos ter uma vida pura. Isso quer dizer o quê? É que naquele momento, né, muitas vezes que nós estamos sendo tentados a cair no pecado, a palavra que está escondida no nosso coração, o Espírito Santo é que traz ela na nossa memória. Ele mostra para nós: olha, você não deve fazer isso. Ele mostra o texto. Dá para nós, né? Faz trazer de volta à nossa memória o texto bíblico que fala que nós não devemos fazer aquilo. Ou que nós devemos fazer, né? E lembra também, Tiago fala, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E muitas vezes o Espírito Santo está fazendo isso conosco também. Ó, você deve fazer isso. E às vezes a gente fica lá: não, mas... Essa semana, né, conversando com uma irmã, ela falando justamente sobre isso, né? Que ela tinha sentido desejo de Deus no coração dela. Deus colocou o desejo ali para ela ir falar com um parente dela que ela não tinha muito contato, que ela não tem muita afinidade, né? E, no entanto, ela não foi, né? E essa pessoa acabou passando por alguns problemas, foi presa e ela não pôde, né, testificar do amor de Jesus. E ela estava ali, né, pesarosa, falando: ó, talvez se eu tivesse testificado, talvez teria se convertido, não teria passado por isso. Talvez sim. E é muitas vezes assim: Deus fala para nós fazermos algo certo e a gente deixa de fazer. A palavra de Deus diz que isso também é pecado. Há os pecados ativos e pecados passivos. Pecados que nós praticamos e pecados daquilo que é certo que nós deixamos de fazer. Então há pecados passivos e ativos. Então a palavra de Deus, né, ela trabalha no nosso coração para a purificação. Olha no versículo 105 também aí, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela deve ser aquilo que vai alumiar o nosso caminho. Quantos aqui já andou na roça? Naquele dia que a lua nem está aparecendo no céu, você já andou assim? Você não vê luz nenhuma, aquela escuridão, aquele breu total, você está tropeçando para todo lado, não é assim que a gente sai? Até o capim derruba a gente. A gente, quando era menino, né, gostava de fazer uma arte, e lá perto da nossa casa tinha um trilho que o pessoal passava à noite, a gente ia mais cedo lá, amarrava o capim do lado de cá do trilho para o lado de cá, né, só para ver depois os outros sair catando cavaco.
De noite, amado, quando a lua não aparece no céu, aquela noite escura, você não enxerga nada. E esse mundo, a palavra de Deus diz que esse mundo, ele está em trevas. Se nós não pegarmos a luz, né, a palavra de Deus, para andar ali pelos caminhos de Deus, caminhos corretos, com certeza, né, isso vai trazer para nós grandes problemas, grandes malefícios. Andar nas trevas não é bom, quem já andou sabe. Tropeça, cai na poça de lama, acontece tanta coisa ruim. Agora o crente, né, ele deve ser guiado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Deve ser guiado. Então, para sermos, né, cheios do Espírito Santo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O segundo ingrediente aí que Lucas, né, nos mostra está no versículo 14, que nós lemos dizendo: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Você pega a história da igreja, você vai ver todos os grandes avivamentos da igreja se deu justamente porque um grupo de pessoas começou a orar. A oração, amado, é importantíssima. Não sei se você já percebeu o quanto é difícil para você orar. O diabo não quer que você ore de jeito nenhum. Ele sempre está colocando barreiras, ele sempre está colocando empecilho. É duas coisas que ele detesta que nós façamos: é ler a Bíblia e orar. Ele não quer que nada disso ocorra. Por isso que é tão difícil. Aquela luta, né? Aquela batalha. Você coloca de repente, ó, tal horário eu vou orar todos os dias. E aí parece que tudo dá errado naquele horário justamente para você não orar. Justamente para você não ler a Bíblia. Porque o diabo sabe que quando nós, os servos de Deus, começamos a ler a palavra de Deus, começamos a orar, as coisas acontecem. Deus começa a operar no meio de nós. E foi justamente isso, né, que ocorreu em Jerusalém. Quando aqueles irmãos ouviram da palavra de Deus, quando aqueles irmãos eles começaram a buscar a Deus em oração, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí então começa, né, o desenrolar de uma linda história. A história da igreja, onde muitos e muitos foram salvos no passado e ainda estão sendo hoje. Por conta daqueles lá no início que propuseram no seu coração obedecer a palavra de Deus e realmente buscar o poder do Espírito de Deus na pregação através da oração. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, né? Como igreja, nós venhamos entender justamente isso. Que o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra maravilhosa enquanto ele esteve aqui. E ele continua fazendo esta obra através de cada um de nós. E somos salvos e lavados, remidos pelo seu precioso sangue. E é justamente Atos 1:8 é aquilo que deve ser a nossa razão de viver neste mundo. E por todo mundo pregar o evangelho. Todo mundo. Até aos confins da terra, né? Como Lucas diz. Vamos colocar de pé, irmãos? Nós vamos orar, encerrando.